Caiu aqui, pessoal, o vídeo, mas vamos fazer. Vai ser a parte um e a parte 2. Essa é a parte 2, né? Então, eu estava falando que o quê? Por isso a consciência muitas vezes é definido como um acusador, pois ela nos acusa quando fazemos algo errado. Então, quando a gente faz algo errado, acontece isso, pessoal. Não tem jeito. A Bíblia fala que o diabo, né? Então ele coloca a Bíblia. É o nosso acusador diante de Deus. Mas Satanás não é onipresente nem onisciente, pois a maioria das vezes o acusador é a nossa consciência. Então, pessoal, a maioria das vezes que acontece de que a nossa consciência está. É a nossa consciência. Não é para o nosso mal. É para que a gente se ajuste de acordo se ali, de acordo com esse ser divino. Porque a gente está fazendo totalmente, se afastando desse ser divino. Entende? Então, quando isso vem à nossa consciência, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Entende? E ele fala, é diferente do diabo, Satanás, porque ele não está presente toda hora com a gente. Entende? Porque a gente pode fazer alguma coisa escondida e, e como é que se diz? E aí a gente se sente culpado. O que é isso? É a nossa consciência. Entende? Não é nada de inimigo, né? Entende? Aí ele fala, é, como é que se diz? Por isso, a maioria das vezes, o acusador não é a nossa consciência, sempre presente em nós. Assim, a finalidade da consciência é expor nossas culpas diante de Deus e nos levar ao arrependimento e ao perdão. Então, ele está levando esse erro seu, a sua consciência para expor, para que você se arrependa, né? E como é que se diz? A culpa que você tá de não estar alinhado com esse Deus. Então, qual é a culpa que todo ser humano carrega? É de não estar alinhado com esse ser divino. Quando a gente não está alinhado, a gente carrega essa culpa. Por mais que você demore, você vai sentir aquela falta da conexão. Entende? Você vai. É por isso que eu falei para a amiga aqui que. Como é que se diz? Ela é psicóloga, né? Eu falei para ela, ela tá resistindo, não posso, eu não consigo ouvir seu vídeo não, tal, não sei o quê. Então, ela tá resistindo, porque ela quer fazer a vontade dela, quer ficar no ego, tudo bem. Mas por um pouco de tempo, ela um dia vai ter que ter isso na consciência. Entende? Para voltar, isso vai mostrar como um sintoma. O negócio aqui vai mostrar como um sintoma. Você às vezes cai em depressão, você fica triste, você sente aquele vazio, aquelas coisas. Então, ele está expondo a culpa diante, essa culpa, né, sua diante de Deus, para nos levar ao arrependimento e ao perdão. A gente receber esse perdão divino. Entende? Aí ele fala, por isso temos que tornarmos consciente como a nossa consciência funciona, né? E colocar ela a nosso favor. A Bíblia Sagrada existe muito ensinamento para guiar nossa consciência por essa realidade, para que podemos conviver bem com a nossa essência divina, a consciência, né? Então, ele fala, é por isso que é, ele fala, é por isso que temos que tomar consciência como a nossa consciência funciona. Então, por que a gente tem que saber como ela funciona?
para que a gente não cometa esses erros e colocar ela como a nosso favor. Então, a gente vai colocar ela ao nosso favor, não contra a gente. Porque você não pode se livrar da sua consciência. Você não pode. É o seu ser. Ele é divino também, que vai ser guiado por outro ser divino. Entende? Aí ele fala, assim a Bíblia, então, ele dá um exemplo, assim a Bíblia, existe muito ensinamento para guiar nossa consciência por essa realidade. Então, a Bíblia tem ensinamento para a nossa consciência, para guiar, para que ali tem ensinamento para que a Bíblia ensina para que a nossa consciência trabalhe a nosso favor, não contra a gente, entendeu? Para que podemos viver bem com a nossa essência divina. Então, a gente vai viver bem com a nossa essência divina, né? A nossa consciência. Ele fala, por isso, não adianta correr, vai correr em vão. Não podemos fugir da nossa consciência. A gente não pode, pessoal, fugir da nossa consciência. Não tem como. Como é que se diz? A gente não tem como fugir. A gente tem que chegar e se conectar e fazer aquilo que o ser divino quer. É o que veio fazer aqui nessa realidade. Aí a gente vai se sentir bem. Então, muitas pessoas estão se sentindo mal aí, desanimada, desorientada, porque falta dessa conexão com o ser divino, com a espiritualidade dela. Entende? É isso que está faltando nas pessoas. E esse sintoma está até nas pessoas dentro da igreja, pessoal. Dentro de um grupo religioso. Ela está com esse sintoma. Entendeu? Pessoas do grupo religioso estão com esse sintoma. Está sentindo essas coisas. Por quê? Por mais que ele... Por mais que a pessoa esteja num grupo religioso, mas ela está afastada da essência dela. Né? O trabalho ali religioso não está servindo para que ela tenha uma conexão com o ser divino dela. Entende? Aí ela está afastada do ser divino. É por isso que eu estou dizendo. Aí vai acontecer isso também. De ela não estar conectada. Então, ela não está no verdadeiro caminho. Ela vai pensar que está no caminho, porque o pastor vai dizer que o caminho que Jesus está falando é aquele lá da igreja. Mas não é. O caminho não é esse. Aí ele fala, por isso que Deus colocou a nossa consciência em nós para funcionar como ajustador e acusador. Então, ao mesmo tempo que ele acusa, ele ajusta, né? Como ajustador e acusador. E como um canal de comunicação com ele. Então, essa consciência que a gente tem é o que vai ter uma comunicação com esse ser divino. E comunhão. Mas devemos tomar cuidado, porque a consciência pode ser manipulada ou até mesmo usada pelo próprio diabo. Por isso é importante saber que a nossa consciência tem muita coisa aqui, pessoal. Vamos ler. Tem muita coisa que está sujeita e submissa a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que a nossa consciência não se torne insensível, como o passar do tempo, podendo chegar a uma consciência cauterizada. Então, pessoal, não podemos ficar longe dessa submissão desse Deus interior. Ele fala,
Porque a consciência ela é um canal de comunicação com a gente, né? E de comunhão com esse Deus. Então, a nossa consciência é que entra em comunhão com esse Deus. Você entende? Para quê? Para quê? Ele fala, para a gente ter essa comunhão com esse Deus, né? Por isso que ele fala, a gente tem que ter cuidado com essa consciência, por quê? Porque se a gente ficar afastado de Deus, a nossa consciência pode ser manipulada, até mesmo usada pelo próprio diabo. Entende? Então, tem muita gente que está sendo já usada pelo diabo. Não está sendo nem influenciada, está sendo usada mesmo. Mas tem muitas pessoas que ainda só está sendo influenciada pelo diabo. Está influenciando a consciência dela a cometer algo errado. Mas tem outras que já está sendo usada mesmo. Já perdeu totalmente a direção, a consciência dele. Entende? Aí ele fala, por isso é importante saber que a nossa consciência tem que estar sujeita e submissa a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa consciência tem que estar nessa submissão, pessoal. Entende? Nessa conexão, que é a conexão com a espiritualidade, com Deus interior, com a centelha divina, com o Espírito Santo. Então, a gente tem que estar submissa, a nossa consciência, a esse Deus interior e ao Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que a nossa consciência não se torne insensível e, com o passar do tempo, podendo chegar a uma consciência cauterizada. Então, tem pessoas que, por estar afastado da essência dela, ela se tornou, a consciência dela está insensível. Uma pessoa que não tem sensibilidade, entende? Não tem misericórdia do outro, não tem. É uma pessoa insensível. E com o passar do tempo, você vai ficando mais longe ainda, né? Cometendo muitos erros graves, pode chegar a uma consciência cauterizada. Então, ali cauterizou, você perdeu totalmente a direção da... Você não dirige mais. Quem vai dirigir é o quê? É o diabo, que ele falou lá. Por isso que tem pessoas que estão sendo dirigidas pelo diabo. Entende? Aí ele fala, por isso temos que estar consciente, se continuar fazendo mal ou pecado de maneira consciente por muito tempo, a nossa consciência morrerá e torna-se insensível, no qual essa pessoa pode ter uma consciência débil, confusa, né? Por isso a nossa consciência é um alarme. Então, quando ele está acusando lá, ele está dando um alarme, pessoal. É um sistema de alarme. A nossa consciência tem lá também essa função de alarmar a gente quando a gente está em perigo eterno. Porque esse perigo aí é um perigo eterno. É por isso que diz a morte eterna. Entende? Foi aonde Cristo ressuscitou a gente dentre os mortos assim. A gente estava morto nos nossos delitos e pecado. É o que o apóstolo Paulo fala, né? Por isso que o quê? Se você fica muito tempo e cometendo muitas coisas mal, pecado, né? Conscientemente, você sabe que é aquilo ali. Então, você cauterizou a sua mente, você se tornou insensível, no qual a pessoa pode ter uma consciência débil, de louco, né? Débil é louco, né? E confusa. Tá fazendo loucura nessa realidade. Então, por que os seres humanos estão fazendo loucura aí, pessoal? Entende? Tanto no meio religioso como não religioso estão fazendo loucura.
Por quê? Por causa desse afastamento dessa essência divina. Quanto mais você fica afastado, você comete coisas erradas, ao qual vai levando que você perca totalmente o contato com você perca a sensibilidade. Então, quando você perde a sensibilidade, você se tornou insensível. E o quê? Aí a sua consciência cauteriza, né? A sua consciência fica cauterizada. Pronto, pessoal. Aí é difícil, né? Por isso que quando você cometer algo errado, pessoal, e acontecer de tá acusando a consciência, né? O acusador divino, não tenha isso como mal. Isso é o quê? Ele fala que por isso a nossa consciência é um sistema de alarme para dirigir a nossa vida pelo caminho do bem, né? Assim, ela tem que ser ensinada e treinada e orientada pela Escritura e dirigida pelo Espírito Santo para que ela dê testemunho de uma consciência limpa. Então, pessoal, é isso que a gente tem que ter, é ter uma consciência limpa. Entende? Agora, quantas pessoas estão se atrapalhando, pessoal, por causa de dinheiro, um enrolando o outro, mentindo, enganando. Então, quando você está fazendo isso, pessoal, ainda mais se você se declara um cristão, né? Uma pessoa que é espiritual, se você está fazendo isso, você não é uma pessoa com a mente expandida. Você não está liberto. Você ainda está preso no ego. Porque essas coisas tudo é no ego. Entende? Não é pelo valor. Por mais que seja um troco que a pessoa lhe der, por mais que seja você dá um dinheiro, a pessoa dá o troco errado a você, engana você, por mais que a pessoa... Não é o valor, é pela consciência. É por isso que Paulo falou, a gente tem que estar debaixo da autoridade humana, não por causa do medo dele, da punição dele, mas por causa da nossa consciência. É por isso que Paulo falou isso. Não é? Entende? Porque aquele que está roubando uns centavinhos, ele vai roubar muito também. Porque se ele não está tendo consciência de que ele está roubando ali um dinheirinho, ele vai roubar muito. Entende? Aí diz, não, eu só fiz aqui um negocinho, um trambique aqui, eu fiz. Entende, pessoal? E tem muita gente caindo. E gente do meio que era para ter consciência disso, não está passando essa consciência para as pessoas. Esse é o problema. Que os evangélicos, os católicos, né, os espíritas, os espiritualistas, deveria passar essas coisas de moral para as pessoas. Porque não é para a pessoa, é para a consciência dela. Você vai ser honesto, pessoal? Não é porque para agradar, para mostrar que eu sou bonzinho, honesto, não é para agradar ele, é por causa da minha consciência mesmo. Entende? É isso que ele fala aqui. Por isso que o que ele fala? Para que ela não dê testemunho de uma consciência limpa. Então, a consciência limpa é que não está acusando você. Ela não está trabalhando contra você. Ela está trabalhando a falar que você está limpo. Então, por que a gente não vai fazer mal, vai enganar ninguém, vai mentir? Por que a gente não vai fazer isso? A Bíblia ensina isso e os discípulos, Jesus ensina isso para que a gente... Por causa da nossa consciência. Então, ele está cuidando da nossa consciência. Então, toda a mensagem da Bíblia é para quem? É para a nossa consciência, para que a nossa consciência não trabalhe contra a gente. Entende por que a gente tem que obedecer as coisas que tem na Bíblia? E um bocado de abestalhada aí na internet falando coisas erradas. Porque não sabe
não tem uma visão do todo, não tem uma visão geral, tem uma visão de uma parte isolada. Aí vai dizer a Bíblia não serve mais para... Não serve? Como assim? A Bíblia é para a nossa consciência, dirigir a nossa consciência, né? Ali a gente lendo e a intuição, o Espírito vai guiando a gente. Como é que não serve? Essas pessoas falando aí, essas bobagens, porque essas pessoas já cauterizaram a mente. Quer fazer seguir o ego dela, seguindo a vontade aqui dessa terra. Aí quando chegar a acabar a jornada dele aqui, o que é que vai ser da consciência dele? Você entende, pessoal? Porque não sabe buscar o ensinamento. Mas aqui nos meus vídeos você vai ter essas informações, pessoal. Ninguém vai ficar enganado. Entende? Por mais que a religião aí, todos os grupos aí não ensinem isso, aqui a gente vai ensinar que você não tem que fazer o mal, não tem que enganar ninguém, não tem que fazer muteta, não tem que fazer... Por quê? Por causa da nossa consciência. Na hora que uma pessoa diz, por que você não faz isso? Você é crente. Não, eu não faço isso por causa da minha consciência. Porque eu sei que ela vai me acusar. Eu vou ter pensamento pesado. Eu não vou conseguir dormir se eu fazer uma coisa dessa errada. Entendeu? Você fala assim para a pessoa, sério, ela fala, e você sente isso. Mas se você não sente isso, você já está afastado de Deus. Você não está conectado com seu Deus interior. Você está longe. Entende? Então, uma pessoa que convidar você para fazer mutreta, coisa errada, você diz, não vou fazer. Por que não vai fazer? Você é besta, né? Aqui a gente vai ter muitos benefícios aqui. Não vou fazer porque a minha consciência, eu quero dormir. Eu quero dormir a minha consciência para não me acusar. Entende? Você já não tem essa consciência. Entende? Fala assim para as pessoas para você ver. Entende? Esse que chamar você para fazer coisas erradas. Entendeu, pessoal? É assim que a gente tem que agir. É por causa da nossa consciência. Não é porque eu quero mostrar que eu sou santo, que eu sou bonzinho, que eu sou... Não é querendo mostrar para ninguém. Você tem que ir cuidando da sua consciência. Entende? Você tem que fazer isso por causa da sua consciência. Não mentir, não entrar em mutreta, não fazer qualquer coisa errada, sabe? Não enganar pessoas. Quantos aí, pessoal, de grupo religioso estão enganando pessoas, pessoal? O que é que aconteceu com a mente dessa pessoa? Já está cauterizada. Uma pessoa dessa não sente nada, dorme e não tem e não pesa, não dorme, ó, chega ronca, enganou as pessoas e depois ainda dá risada lá. O que é que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa se tornou um demônio, cauterizou a mente dela, ela está sendo usada pelo diabo já. E pior que tem gente assim em grupos aí religiosos, em todos os grupos, não é só evangélico não, hein? Católico, espírita, em todos os grupos tem esse tipo de pessoas, entende? Então, cauterizou a mente dela. Aí, eu respondi a pergunta lá, não foi? Por que temos que conhecer a nossa consciência? Por causa disso, pessoal. Se a gente a gente não vai ser orientado, né? Guiado pelo Espírito Santo, né? E ela não vai dar testemunho da nossa consciência limpa. É por isso que a gente tem que conhecer como funciona isso, para que a gente aí se alinhe e comece a praticar. Uma das práticas que eu venho ensinando aqui é o trabalho da nossa espiritualidade, sabe? Pensando coisa boa, trabalhando, meditando, pensando em coisa boa, sabe? Não se metendo com nada errado, nem com política, nem nada. Seu pensamento voltado para as coisas de fazer, alinhado com a sua espiritualidade. Então, você vai se sentir bem. Quando você fazer isso, vai se sentir bem. Não tem como. Então, é por isso a pergunta, por que temos que conhecer a nossa consciência? O primeiro passo é a gente se conhecer, é entrar nessa comunhão com essa consciência superior. Entende?
para que ela não trabalhe como acusador divino da gente. Ela trabalha a nosso favor. Entende? Aí, será que a Bíblia fala sobre esse acusador? Fala sobre essa consciência? Será que a Bíblia fala que a gente tem que ter essa consciência limpa? Será que a Bíblia fala sobre isso, pessoal? A Bíblia fala, né, pessoal? Então vamos ler aqui, 1 Pedro 3,16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados, o que blasfema da nossa conduta em Cristo. Então, por isso que ele disse o quê? Você tem que ter uma boa consciência, né? Pedro, né? Pedro 3,16. Para que naquilo que falar mal de você, né? Ele não vai conseguir falar mal. Como malfeitores, fiquem envergonhados. Essas pessoas não tem como ela vai ficar envergonhada. O que blasfema da vossa boa conduta em Cristo. Então, essas pessoas vão ficar envergonhadas em falar de não, aquele ali não age assim, não. Ali aquele pessoa é uma pessoa correta. É uma pessoa. Entende? Então, por a gente vigiar a nossa consciência, não é para agradar, para mostrar isso para a pessoa, pessoal. É você ser verdadeiramente o que o ser divino é seu. Você não vai fingir. Você vai ter que ser verdadeiro com você. Porque até você não sendo verdadeiro com você mesmo, você dizer que eu estou conectado com a espiritualidade, mas depois você está agindo erradamente, você não está sendo sincero com você. Você entende? Você pode ser envergonhado, né? Então, para que eles ficarem envergonhados de vocês. É o que Pedro fala, né? E aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 1,12. Porque a nossa glória é esta. Então, tem uma glória para a gente alcançar. O testemunho da nossa consciência e de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e do modo particular convosco. Então, pessoal, você vê que o apóstolo Paulo, não só Pedro, né, manda ter uma boa consciência, mas o apóstolo Paulo, que ele fala que a nossa glória é essa. É onde a gente tem que alcançar a nossa glória. Vocês aí do evangelho que diz que quer alcançar a glória é essa aqui, ó. É você testemunho da sua consciência. Você dá testemunho da sua consciência. De que, com simplicidade, então você vai ter que ser simples. E sinceridade, então vai ter que ter sinceridade. De Deus, não com sabedoria carnal. Então, não é com sabedoria carnal que você vai dar testemunho de que você é de Deus. Não é. Aquela pessoa, olha como ela fala bonito, meu Deus, essa pessoa é de Deus. É assim que você vai ver que uma pessoa é de Deus? É assim? Entende? Ele não é que sabe, mas na graça de Deus. Então, quem é a graça de Deus? Cristo. Então, você está sendo dirigido por Cristo. Temos vivido no mundo e do modo particular convosco. Então, ele tem vivido no mundo andando na direção de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo disse, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Você entende agora como tudo vai se encaixando, pessoal? É só você saber ler a Bíblia espiritualmente, dirigido pela espiritualidade. Aí você vai ver que a mensagem é para a consciência. Entende? Aí ele fala mais o que aqui? Atos 24:16. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, pessoal, é isso. Ele está procurando conservar tanto diante
de Deus como diante dos homens. Como é que você conserva diante de Deus? É você sendo sincero com esse próprio Deus interior. Se você não está conectado, pessoal, fale. Eu não estou conectado. Mesmo que você esteja em uma igreja, não, eu não estou bem, eu não sinto essas coisas. Você seja sincero com você. Isso é você ter uma consciência. E diante dos homens, você vai praticar coisa que não é, que não vai, para a sua consciência, acusar você. Entende? E nenhum também chegar a acusar aí, ó. É assim que você é espiritual, é assim que você é crente. Então, por quê? Tá cheio aí de acusador. Entende? Não de que alguém vai defender você, tá cheio de acusador. Então, mas a gente vai fazer para agradar eles? Não. É por causa da nossa consciência mesmo. Entende? Porque a gente quer ter comunhão com esse Deus interior. E para você ter comunhão, você tem que ter a consciência limpa diante de Deus e diante dos homens, né? Aí Romanos 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Então, é a própria consciência da pessoa vai confirmar se ela está na verdade, né? Digo a verdade em Cristo. Então, não minto. Então, não pode mentir, pessoal. Se você está mentindo para uma pessoa, você não está mentindo para a pessoa. Você está mentindo para você mesmo, né? Por isso que ele fala, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Então, tudo que o apóstolo Paulo falou, ele estava dizendo a verdade, digo a verdade em Cristo. Então, e ele disse assim, qual é a minha defesa? É que a minha consciência o confirma isso no Espírito Santo. Entende? Então, ele é um cara que colocou a própria consciência dele em jogo, né? Então, um cara desse não estava mentindo, né? Por isso que ele disse, digo a verdade em Cristo, eu estou dizendo a verdade. Não minto, não vou mentir, porque ele sabia, porque é a minha consciência mesmo, eu estou trabalhando a minha consciência. Então, o trabalho da gente é na nossa consciência, pessoal. Entende? E você não tem que deixar se envolver pelas coisas aqui, porque isso pode atrapalhar a sua relação com seu Deus, a sua consciência. Entende? Vigie, tome cuidado. Né? Aí, 1 Timóteo 1,19. Mantenha a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Então, aqueles que caíram na fé não estão mais sentindo essa conexão, não estão caminhando na verdade, porque não manteve a fé e nem a boa consciência. Então, você tem que manter a boa consciência para a pessoa, né? Que alguns rejeitaram. Você não pode rejeitar essa consciência. Entende? Se você rejeitar, você está perdido. E ele fala, por isso naufragaram na fé, por isso caíram, não estão sentindo mais a conexão com Deus, está afastado. Aí está na igreja lá, mas não está conseguindo adorar a Deus, não está conseguindo cantar porque está afastado. Naufragou na fé. E quantos desses estão aí, pessoal? Nesses grupos religiosos, quantos estão aí assim? A irmã foi sincera comigo. Ela falou comigo, irmão, eu tô na igreja, mas eu não sinto nada. Ele está cantando lá, orando, mas eu não estou sentindo. Porque estava afastado do Deus interior. Entende? E o trabalho que ele estava fazendo, eu não estava fazendo ela conectar. Até ela ouvir meu vídeo, né? Entende? Graças a Deus. Aí, o que é que a Bíblia fala? 1 Timóteo 4, 1, versículo 2. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Versículo 2.
tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, a maioria desses religiosos aí, que não estão falando essas coisas, essa verdade para as pessoas, está com a mente cauterizada. É o que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo lá que ele viu. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos... Então, nos últimos tempos vai acontecer o quê? Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônio. Então vai ter gente que vai seguir, vai abandonar a fé, vai seguir espíritos enganadores, né? Em vários grupos religiosos. Tais ensinamentos vêm de homem. Aí ele, qual homem? Ele dá uma característica desses homens. O que é que esses homens estão fazendo? De que vem de homem hipócritas. Então, é aquela pessoa que está fingindo ser uma coisa e não é. Ela está sendo hipócrita. Então, é uma característica desses homens que ele está falando, que vai ensinar esse tais homens, ensinamento. Então, esses homens estão ensinando. Não é o homem que está aí fora, não. Então, é um homem que está ensinando, mas ele tem... Qual é a característica dele? É hipócrita. Então, ele está agindo com hipocrisia, porque verdadeiramente ele não está conectado com a espiritualidade. Ele só está passando coisa do ego dele, do pensamento dele. Ele está querendo fazer uma coisa que ele não foi designado ainda. Ele pode ser designado, mas ele está fazendo por ego, para querer manter a pose, para vocês serem servo deles, como muitos pastores, muitos líderes aí. Venha me servir. Está todo do grupo religioso, está todos aí servindo essas pessoas. E o que é que acontece com essas pessoas? Ela está criando essa hipocrisia, ela não está sendo sincera com ela. E vai acontecer o quê? E mentirosos. Então, ele está mentindo para vocês, ele está mentindo para ele próprio. Por que ele está mentindo? Porque ele fala, quem tem a consciência cauterizada. Então, a consciência dele já cauterizou por ele falar mentira, por ele querer só tirar benefício ali. Então, a mente dele já cauterizou. Pessoal, é a verdade. Eu não posso fazer, está escrito na Bíblia. Até vocês aí, evangélicos que lê a Bíblia, tá pensando que é pessoas que estão fora da... Mas é pessoas que tá ensinando. São pessoas que estão ensinando. Mas ele está ensinando o quê? Através, seguindo espíritos enganadores e doutrina de demônio, né? Porque a mente dele já cauterizou. Então, ele está afastado da verdadeira conexão, então ele vai ser guiado pelo ego dele, pelos desejos dele. Então, o espírito enganador vai entrar aí e vai fazer bagaceira. É o que tem acontecido com muitos grupos religiosos. Entende, pessoal? Aí o que mais que a Bíblia fala? 1 Timóteo 3, versículo 9. Deve apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Pessoal, olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Ele disse, deve se apegar ao mistério da fé. Quem é esse mistério da fé? Quem é? É Cristo. É o Espírito que está guiando. Entende? Mas você pode... você só vai se conectar a esse mistério da fé se você ter uma consciência limpa. Então, o Espírito vai dirigir você, Cristo vai dirigir você,
essa voz interior vai guiar você, né? Como a voz que o cara colocou no Uber, né? Entre para a direita, vá para a esquerda, entende? Então ele vai guiar você assim, se você tiver conectado uma consciência limpa. Entende, pessoal? Não tem como você estar conectado a esse mistério da fé sem ter uma consciência limpa. Não tem como. Entende? Porque ele precisa guiar você. Ele precisa fazer igual como o Uber colocou, né? Me guie até a casa aí do rapaz. Então, aí a voz vai falando, entre a direita, entre na esquerda. Mas essa voz do Espírito de Deus vai falar, não vá para a esquerda nem para a direita. Fique no meio. Que uma voz de trás, você vai ouvir uma voz de trás e vai dizer o caminho que você tem que seguir. Entende agora, pessoal? Você entende agora porque você tem que estar nessa direção do Espírito, não pode. Quem não está conectado tá fora da... Ah, eu tô no grupo religioso, eu tô no grupo lá muito... Não interessa, você pode estar há 50, 100 anos lá, não interessa. O importante é você ter uma consciência limpa que você está conectado. Se você está nesse grupo lá e está fazendo coisas erradas, mentindo, então você vai ficar igual esses religiosos aqui, ó. Vai ter a mente cauterizada. E vai o quê? Vai ensinar, vai ter o espírito enganador que vai ensinar doutrina de demônio. É igual acontece aí com muitos grupos religiosos. Tá? Cuidado, hein? Aí Efésios 4,19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação e cometeram avidez, toda espécie de impureza. Então, pessoal, se você perde toda a sensibilidade, então, pessoal, você está já com a mente, a sua consciência está cauterizada. Então, você não está sendo mais dirigido, a sua consciência não está sendo mais dirigida por esse Deus, essa voz interior, essa consciência interior, superior, entende? Então, se você não está sendo dirigido por essa consciência superior, você está sendo dirigido por quem? Pelo seu desejo. E o que é que vai acontecer você fazendo esse desejo baixo? Você vai ficar com a energia baixa e os espíritos enganadores vai tomar conta dessa situação. Vai começar a enganar a sua consciência, dizer que é assim que tem que fazer, e você aí está indo sem eira nem beira. E aí vai criar o quê? Doutrinas de demônio. É isso. Por quê? Porque você perdeu toda a sensibilidade, aí o que é que vai acontecer? Você vai se entregar à depravação, vai cometer toda espécie de impureza. É isso que vai acontecer com a sua vida. Entende? Tem muitos aí de grupo religioso cometendo isso escondido, e é por isso que depois quando aparece, eita, descobriu lá, o pastor fazia isso, o pastor traía a mulher, o pastor pegava a criança, o padre pegava a criança, eita, por isso que você está vendo aí. O que é que essas pessoas estão fazendo com a consciência dela? Elas estão fazendo com ela mesma. Entende? Tá dando destino para a consciência, é ela própria. Entende? Porque já está sendo usado pelo esses espíritos de demônio, né? E esses espíritos enganador vai criar doutrina, né? Aí vai criar lá grupo, né? Enganando até as outras pessoas que não têm conhecimento, né? E é isso que vai acontecer. Aí o que é que ele fala mais? É João 8, versículo 9. Os que ouviram, acusado pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando por mais velho até
que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então, foi aquele fato, né, que aconteceu que os fariseus, esse pessoal estava acusando que a mulher foi pega em adultério. E aí eles falaram assim, mestre, ela foi pegada em adultério. E na lei de Moisés diz que temos que apredejar ela. Vamos matar ela pedrada aqui na sua frente. Aí Cristo, tá certo, vocês estão certos, mas só que Cristo falou, eu coloco uma condição. Se vocês não tem, nenhum de vocês tem pecado aí, atire a primeira pedra. O que é que Cristo fez ali, pessoal? Cristo estava usando a própria consciência dele. Estava colocando, fez com que a própria consciência trabalhasse contra ele. Entende? Ah, vocês reparam a lei, né? Que beleza, graças a Deus. Então, mas uma coisa eu falo, antes de vocês apredejar ela aqui na minha frente, né? Cristo falou, vocês primeiro, aquele que não tiver pecado aí, atire a primeira pedra. E aí Cristo ficou esperando. Aí o que é que aconteceu? E quando ouviram isso que Jesus falou, acusado pela consciência, então a consciência ali começou a acusar eles. Vocês têm pecado. Então, o que é que aconteceu? Ele diz, não vou atirar não, eu tenho pecado, que nada, nem tanto eu sou fulminado aqui, né? Entende? Então, o que eles ouviram acusado pela consciência, então a consciência começou a acusar ele. Então eles foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velho, né? Pelo mais velho até o mais novo foi saindo fora, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. E aí, o que é que ele falou? Ele falou, eu não lhe acuso, vá em paz. Eu perdoo você. Nossa, pessoal, isso é muito forte, porque o único que poderia apedrejar a mulher não fez isso. É muito forte isso, né, pessoal? O único que podia estar ali, ele tinha essa condição de chegar. Eu posso apedrejar por causa da lei de Moisés. Eu não tenho um pecado. Cristo, ele falou, eu não tenho, mas eu não vou fazer isso. É muito forte, pessoal. É isso que Cristo vai fazer. Vai absorver você. Quando você se aproximar de Cristo, ter essa comunhão, ter essa ligação com a espiritualidade. Nossa, pessoal, é forte, né? O único que poderia fazer mal para a mulher não fez. E ele, é isso que ele faz com a gente. Ele não faz mal, ele quer fazer o bem. Quando se aproximamos dele, por mais que a gente esteja errado, ele não vai fazer isso com a gente. Ele vai sempre absorver a gente, ele sempre vai acolher a gente. Foi por isso que ele falou, todo aquele que o Pai envia a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, ele não vai lançar, pessoal. Ele vai acolher você. Por mais o erro que você tem, por mais que alguma coisa tenha comido, ele vai acolher você. Entende, pessoal? É isso que Cristo vai fazer. Eu espero que, como é que se diz? Essa mensagem chegue a vocês ouçam, porque para que a gente conheça a nossa consciência, pessoal. Para que ela trabalhe a nosso favor, não trabalhe contra. Ela trabalhe para que a gente tenha paz, a gente durma bem, tenha aquele sono tranquilo, nada nos acuse, entende?
você tem que, se você é uma pessoa que está buscando esse despertar, você não se meta em coisa em qual vai fazer com que você seja minta, sabe? Faça coisas erradas, entende? Não se meta, pessoal. Você que trabalha a espiritualidade, não se meta com isso, porque você vai ser colocado coisas que pessoas vão fazer, vai fazer com que você vá contra a sua própria ser divino. Não permita isso. Você tem que dirigir a sua consciência. Porque se você permite isso, você pode, como é que se diz, sentir um peso na consciência, né? Pela o erro que você cometeu de afastar da consciência. Entende, pessoal? Não permita. A única coisa que você não tem que permitir aqui nesse mundo é isso. É que você perca essa conexão. O resto aqui tudo passa, pessoal. Essa conexão é eterna. Você deixando o corpo ou não, você vai estar com Cristo. Entende? Você vai estar com essa comunhão com esse ser divino. Entende? Essa é a única coisa que você não pode perder. Então, a sua sinceridade você tem que ser com você mesmo. Entende? Não seja hipócrita, não seja mentiroso, para que você não cauterize a sua consciência. Tá certo, pessoal? Ficou longo aqui, né, pessoal? Fiz a parte 1 e a parte 2 porque caiu aqui o vídeo aqui, né? Deu problema aqui no meu celular, mas eu vou fazer a parte 1 e a parte 2. Então, essa é a parte 2 e tem a parte 1 lá, tá certo? Para vocês assistirem. Um abraço, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, pessoal. A emoção toma conta. Um abraço, tchau!